Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Senhor, por nos dar esse privilégio, Senhor, por nos dar essa oportunidade nessa noite de estarmos aqui reunidos, meu Deus, para glorificar, para adorar o Teu nome. Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, Pai. E nós rendemos a Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, que a Tua presença esteja nesse lugar, Senhor, para poder dar sentido, Pai, a esse culto, dar sentido à nossa vida. Nós precisamos, Pai, da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, da manifestação do Teu Espírito, Senhor, em nós, para poder ter sentido a nossa vida, Pai. É a Tua presença, é a Tua essência que faz a diferença, Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Graça e paz a todos. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Estão felizes ou não? Amém. Então dá um sorriso para o seu irmão aí, diga assim, ó, estou muito feliz hoje por estar adorando a Deus juntamente com você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, diga, eu estou feliz por estar aqui nesse lugar, adorando a Deus juntamente com você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos aí mais um domingo, mais um momento especial de adoração ao Senhor. Tudo isso aqui, irmãos, que nós queremos fazer é adorar a Deus, atrair a presença dEle, é glorificar o nome dEle, porque sem a presença dEle não tem sentido. A nossa vida só tem sentido se Ele estiver presente. O culto só tem sentido se Ele estiver presente. Não adianta nós ter muitas pessoas importantes ao nosso redor, se Ele não estiver presente. Ele precisa ser colocado em primeiro lugar. Quando você coloca Ele em destaque na tua vida, em primeiro lugar, é a primícia. Ele é a primícia. Amém? Tem que ser a primícia da sua vida. Deus não pode ficar em segundo plano. Deus não pode. E tem pessoas, irmãos, que não deixam Deus em segundo plano. Ele deixa Deus em terceiro, quarto, último plano. Ele faz todo o seu planejamento para depois ele envolver Deus no seu projeto, para ver se vai sobrar um espaço na sua agenda para Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está, irmão. Por isso que a sociedade, é por isso que as pessoas andam por aí desorientada, depressiva, revoltada com a vida, praticando tanta espécie de mal que é assustador. Por quê? Porque deixam Deus em último plano, em segundo plano, e a pessoa projeta tudo e não coloca Deus, né? Como foi falado aqui no início desse culto, como Marta e Maria, né? Você tem que fazer o serviço, você tem que fazer o que é importante, mas não esquece do que é essencial. O grande problema hoje é que nós invertemos os valores. Nós damos prioridade para aquilo que é importante e esquecemos aquilo que é essencial. Não deixe aquilo que é essencial, não deixe aquilo que é importante tomar o espaço daquilo que é essencial. Tem coisas na sua vida que é importante, mas pode ficar para depois. Tem coisas que não pode deixar para depois, tem que ser feito agora, é nesse momento. E buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo tem que ser a parte essencial da sua vida. Amém? Aí você vai ter uma história diferenciada, vai ter tudo diferente na sua vida em nome de Jesus. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias, lá no Evangelho de Lucas. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar ao seu coração nessa noite. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 30. Depois eu quero ler com vocês o outro versículo lá no livro de Tiago, na carta de Tiago. E quero trazer uma palavra que Deus tem falado muito forte comigo neste dia. Estava meditando, tirei um tempo ontem e hoje para estar meditando um pouco nesse assunto que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre sonegar a cura é ser tão mal quanto aquele que fere. Porque às vezes o que acontece? Essa palavra Deus falou muito forte comigo sobre esse assunto. Quando você sonega a cura para alguém, você está sendo tão mal quanto aquele que feriu. Deus, de ontem eu estava meditando nesse texto, me veio o coração, comecei a meditar um pouco, comecei a estudar a respeito disso, e Deus falou muito forte ao meu coração em relação a isso.
Porque muitas vezes nós condenamos as pessoas porque elas fizeram mal para alguém. Aqui as pessoas são condenadas pelo mal que elas praticam, pelo mal que elas fizeram, pelo crime que elas fizeram, pelo assassinato, pelo roubo e tanta coisa mais. Elas são condenadas. No reino de Deus, nós podemos ser condenados, não pelo mal que fizemos, mas pelo mal, pelo bem que deixamos de fazer. Pelo mal que é feito também, né? Mas também pelo bem que deixamos de fazer. E essa palavra me veio ao meu encontro e provocou uma crise muito grande comigo. E pegou de jeito, como se diz. E eu quero fazer você sair daqui hoje um pouquinho pensativo também. Assim como eu fiquei pensativo de ontem para cá, quando parei para meditar um pouco nessa palavra. E eu quero fazer você sair para ir para casa hoje pensativo também, pensando em crise, pensando o que realmente estamos fazendo com aquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Amém? Então eu quero começar a ler com vocês em Lucas capítulo 10 e versículo 30, que diz assim, ó: Disse Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou junto dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Agora eu quero que você olhe lá no livro de Tiago, lá quase no finalzinho da Bíblia. Carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 17, que diz assim, ó: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Com essas 2 passagens da Bíblia, esses 2 textos, eu quero pensar um pouquinho sobre esse tema que eu falei. Sonegar a cura é ser tão mau quanto aquele que fere. Primeiro texto que nós lemos aqui em Lucas, nós podemos observar, nós temos aqui 4 personagens. Primeiro personagem que a gente observa, quem é? É a vítima, é o homem que foi assaltado. Segundo, quem nós vemos aqui, nesse cenário que nós podemos montar um cenário aqui? Segundo, nós podemos ver o assaltante. Terceiro, nós vamos ver quem? O levita e o sacerdote que tiveram a mesma atitude, que se compara à mesma pessoa, os religiosos, né? E por último nós vimos aqui então o samaritano, o homem que não tinha nada a ver com a situação, o homem que não tinha nada a ver para resolver problema de ninguém, que não foi chamado para resolver problema de ninguém. Ele era uma pessoa mal vista. Os samaritanos, eles aos olhos dos judeus, os judeus não tinham relação alguma com o samaritano, porque eles consideravam os samaritanos impuros, consideravam os samaritanos inferior a eles. Você já conviveu no meio de pessoas assim, que consideram algumas classes de pessoas mais importantes, e as outras classes de pessoas mais inferior? Eu não sei se você teve esse privilégio de conviver, não sei se diria privilégio, mas é um privilégio, porque até as coisas ruins que acontecem com a gente serve para nos preparar para coisas boas.
E então os samaritanos na época eles eram tratados como uma pessoa inferior a todos. E aqui então nesse cenário que nós observamos aqui, nós vimos então esses 4 personagens: a vítima, o assaltante, o sacerdote e o levita, que seria a mesma pessoa, que exercia a mesma função, as mesmas obrigações e tiveram a mesma atitude. E então nós vimos também o samaritano. Eu quero identificar para vocês um pouquinho aqui, para a gente pensar junto a respeito disso, algumas atitudes dessas pessoas. E talvez nós vamos nos identificar também, se não é a gente, mas você vai prestar atenção que às vezes tu convive com pessoas que estão tendo as mesmas atitudes. O que é o assaltante? Não sei se algum de vocês já foram assaltado. Tem alguém aqui que já foi assaltado? Que tomaram tudo que é seu? Tem alguém aqui. Então tu já passou por uma experiência, uma amarga experiência, cair na mão do salteador. O salteador, irmãos, ele não tem misericórdia, ele não tem pena, ele não tem sentimento. O sentimento que ele tem é ele possuir o que é teu. Qual que é o posicionamento? Qual que é o posicionamento do assaltante, né? Na hora que ele vai cometer um assalto? O que é meu, e o que é teu também pode ser meu. O que é meu, o que eu tenho é meu, e o que é teu também poderá ser meu. E por isso eu te assalto e te tomo, te roubo. Rouba teu celular, rouba seu carro, rouba seu dinheiro, e assim por diante. Então esse é o pensamento do assaltante. Ele diz assim, o que é meu, e ninguém toca. Mas o que é teu também poderá ser meu, e eu posso tomar de você. Ele não pergunta quanto custou o seu celular quando ele vai assaltar você. Ele não pergunta quanto custou o seu carro, quanto você deu um duro danado para você construir alguma coisa, conquistar, trabalhou e assim por diante, assaltou lá na sua loja, na sua empresa e assim por diante. Ele não quer nem saber. Ele quer saber que aquilo que é seu também pode ser dele. Esse é o pensamento do assaltante. E o que a gente tem visto hoje? Muitas pessoas convivendo no meio de pessoas assim, assaltantes, que assaltam a tua vida emocional, roubam de você, sugam de você o máximo que pode, sugam de você as tuas habilidades, o teu serviço. E eu não estou falando, irmãos, de empresa, eu estou falando de igreja, no contexto de igreja, amém? Amém? No contexto de igreja. Pessoas que elas não querem você, elas querem o teu serviço, elas querem os teus talentos, elas querem as tuas habilidades, elas querem o que você tem. Aí a primeira coisa que se identifica: o que você tem para fazer por mim? O que você pode fazer por mim? Esse é pensamento de assaltante. O que é meu, mas o que você tem, Andrei, também pode ser meu. Então eu vou te tomar, então eu vou te sugar até o que eu posso, vou tirar tudo que eu posso de você. Porque o assaltante, quando ele vai assaltar, irmãos, ele vai assaltar o seu celular. Ele não vai para roubar só o seu celular. Ele quer a sua carteira, ele quer a sua aliança de ouro, seu relógio de ouro, ele quer o dinheiro que tem no bolso, ele quer tudo que você tem, tudo e mais um pouco. Tem o carro, se puder ele leva o carro também. Então nós estamos vivendo uma época, irmãos, de conviver em meios de assaltantes. Assaltantes que roubam de você o que você tem de melhor muitas vezes. E aqui então essa foi a atitude do assaltante nesse cenário que nós acabamos de ler nesse momento. Qual que seria a atitude do assaltante? Repete comigo, diga: o que é meu, Não, fala mais bonitinho, irmão. Diga: o que é meu, mas o que é teu também pode ser meu. Essa foi a atitude do assaltante. Agora outra coisa que eu quero pensar com você foi a atitude do sacerdote e do levita. Olha a atitude do sacerdote e o levita. Quem era sacerdote e levita? O sacerdote seria o pastor da igreja da época. O levita seria os adoradores, que exerciam o cargo de adoração. Mas agora,
nesse caminho, nessa trajetória que eles desciam de Jerusalém para Jericó, o sacerdote não estava no templo, o levita também não estava no templo, eles estavam fora da igreja, porque lá dentro da igreja, dentro do templo, o sacerdote, ele tinha a obrigação de interceder pelas pessoas, O levita, a missão do levita, era levar as pessoas em adoração a Deus, era para que as pessoas pudessem elevar a adoração, a essência da adoração a Deus. Então era esse o trabalho dos dois. Por isso que eu disse que dá para dizer que seria comparar a mesma pessoa, porque tiveram as mesmas atitudes os dois. Mas agora fora da igreja, fora do templo, parece que esses caras, eles não tinham obrigação de cuidar de ninguém. Eles disseram assim com eles: mas agora tem um homem caído ali. Eles viram um homem caído na beira do caminho, meio morto. Diz a Bíblia que estava lá, foi muito agredido pelo assaltante, irmão. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Tem tanta gente por aí, irmão, ferido, machucado, que caiu na mão dos salteadores. E pasmem vocês, muito dessas pessoas a gente tem abraçado nesse lugar. Pessoas que caiu na mão de salteadores, de exploradores, pessoas que muitas vezes sentam na nossa frente para conversar com a gente, elas não têm palavra, elas só têm lágrima para chorar. Ela só tem lágrima para chorar porque ela está tão ferida, ela está tão machucada, porque foi ferida em alguns lugares da vida. Elas foram machucadas, alguém pegou, alguém sem pena e sem dó, irmão, bateu, judiou, maltratou, tocou naquilo que não era para ser tocado, e assim por diante. E essa pessoa está ferida e machucada, está meia morta, não pode se defender, ela está fragilizada. Está doente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e a pessoa não tem reação, ela não tem mais reação. Mas aí sabe aqui qual é o perigo? Deixa eu dizer para vocês, o grande perigo quando a pessoa está ferida, está machucada, está frustrada, ela teve perdas trágicas na sua vida, tanto financeira como emocionalmente, em todas as áreas, corre-se um grande perigo, porque essa pessoa está fragilizada. Essa pessoa, ela está frágil, ela está fragilizada emocionalmente, e é perigoso ela cair na mão de outro salteador, que vai manipular de novo e vai causar mais dano ainda, que é o que muitas vezes tem acontecido. Mas Deus tem nos dado, irmãos, com muito temor, eu falo para vocês isso, muito temor do meu coração, muita responsabilidade. Eu estava ali acompanhando o culto, adorando a Deus, e já faz mais de 25 anos, irmão, que eu ministro a palavra de Deus, pela sua misericórdia. Mas toda vez que eu vou subir aqui em cima, dá um frio na barriga, dá um calafrio na espinha, porque pesa uma responsabilidade. Toda vez que alguém manda uma mensagem ou liga para a gente, diz assim: pastor, eu quero sentar com você, estou com um problema e preciso conversar. Digo: ai meu Deus do céu, tem misericórdia, porque eu não posso direcionar essa pessoa, eu não posso dizer a essa pessoa o que eu acho que ela deve fazer. Eu preciso dar um destino para essa pessoa, porque não se trata de não pode ser uma cobaia humana. Sabe o que as pessoas estão sendo hoje na mão de muitas pessoas, irmãos? Elas estão sendo cobaias. Hoje, para um médico, por exemplo, ele exercer uma função de médico, ele tem que ter um estudo, eu não sei quantos anos, na verdade ele estuda a vida inteira. Tem algum médico aqui no nosso meio hoje? Não? Mas ele estuda praticamente a vida inteira, mas para poder se formar, eu não sei quantos anos leva, mas acho que é de 5 a mais anos que ele leva, para poder se formar, para poder tocar em você, isso tratando-se da tua vida física. Ele tem que estudar mais de 5 anos, e estudar a vida inteira, está estudando, se preparando para poder cuidar da tua vida física. Agora alguns homens, irmãos, alguns líderes religiosos, que vai tratar da tua vida eterna, cara. Você não pode deixar
a tua vida espiritual cair na mão de salteadores. Esse cara, agora eu estou aqui, irmãos, não estou para cuidar da tua vida física, porque para cuidar da sua vida física tem os médicos que você precisa, mas eu estou aqui para cuidar da tua vida eterna. Então é muita responsabilidade. Eu não posso falar o que eu penso, falar o que eu acho, dizer o que eu quero que você faça, não. Eu preciso saber, eu preciso estar muito alinhado o meu coração com o céu, para poder ouvir o que o céu quer que você faça. Porque não estou tratando de uma vida que daqui a pouquinho vai passar, não. Estamos tratando da tua vida eterna. E se você cair na mão de salteadores, cara, eles só vão sugar o que você tem e não vão colocar você no destino certo. Por quê? Porque eles são salteadores. Eles dizem assim: o que é meu e o que é teu também pode ser meu. E o resto que se dane, não quero nem saber se você vai ter o que comer depois ou não vai. Se você vai ter onde morar depois ou não vai, como vai ser a sua vida depois, não quero nem saber. Eu quero saber que o que é teu também pode ser meu, e eu preciso estar bem. Está entendendo? Diz amém. Então eu estou aqui para trazer uma palavra de alerta ao seu coração nessa noite, irmão. Uma palavra de destino ao seu coração, de entendimento, para que a gente possa saber como nós devemos nos posicionar nesses dias, para nós não cair na mão de salteadores. Qual que é a atitude do sacerdote e do levita? O que é meu, e não reparto com ninguém. Você já conviveu com pessoas assim? Já esteve perto de pessoas assim? O que é meu e eu não reparto com ninguém. Se você quer, vá ralar como eu ralei. Te vira. Está com problema? Dá o teu jeito aí, dá teus pulos e resolve o teu problema. Mas você pode. Não, o que é meu. Eu suei para conquistar. Para mim chegar até aqui, cara, nessa posição foi muito difícil. Então, se você quer chegar onde eu cheguei, te vira. Mas me dá a mão. Não, te vira sozinho. Sofra como eu sofri para chegar até aqui. Essa é a posição do sacerdote e do levita, dentro desse contexto que nós acabamos de ler. Veja que a do salteador é: o que é meu e o que é teu também pode ser meu. E eles pensam assim, ó, dá para nós entender: o que é meu e eu não reparto com ninguém. Egoísta, só pensa em mim. Quando a gente pensa somente na gente, irmão, a nossa mente está como a de sacerdote e do levita. Nós estamos tendo a mesma atitude que esses dois caras tiveram. Se eu chamasse alguém aqui na frente para perguntar quem é o vilão dessa passagem aqui, todo mundo diria: o vilão dessa história aqui é o salteador. É óbvio que é o salteador. Mas nós vimos que tem mais dois vilões aqui inclusos nessa palavra, que também são o sacerdote e o levita. Porque eles não fizeram nada. O texto que nós lemos em Tiago, o que diz ali? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E o sacerdote e o levita, eles sabiam fazer o bem. Deixa eu falar para vocês: todo ser humano sabe fazer o bem, irmão. Pergunta para o seu irmão se ele sabe fazer o que é bom. Sabe fazer o bem. Todo mundo sabe. Pastor, mas por que tem gente maldosa, que só faz coisa ruim, que só faz o mal? Irmão, entre fazer o mal e fazer o bem é uma escolha. O bem e o mal está dentro de nós. Então nós temos, é como se nós tivéssemos dois dispositivos dentro de nós: o dispositivo do bem e o dispositivo do mal. E é você que vai administrar esse dispositivo, você que vai acionar, você que vai girar a chave dentro de você, se você quer fazer o mal ou você quer fazer o bem. Mas pastor, foi Deus que colocou na gente esse dispositivo de mal e bem? Quando Deus ele fez o homem no pó da terra, o que ele fez? Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus colocou um dispositivo, ele colocou a essência dele no homem, a essência do bem. Então fazer o bem é do ser humano. Mas e por que fazer o mal também é? Porque quando Adão e Eva pecaram, entrou no ser humano também o dispositivo do mal. Não foi Deus que colocou isso no ser humano.
Então Deus soprou e soprou a essência de Deus em nós. Então eu tenho a essência de Deus. Então está na natureza, no DNA do ser humano em fazer o bem. Até aquele cara, irmão, que é assassino, aquele que é estuprador, que cometeu as maiores atrocidades, até Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, ele amava. E tinha pessoas que amavam tanto Hitler, que se comprometeram com a missão com ele, porque ele era bom para essas pessoas. Então ele era bom para alguns e maus para outros. Então todo ser humano está no nosso DNA, esses dois dispositivos. A essência de Deus em nós me leva a fazer o bem. Mas agora, a natureza pecaminosa do pecado que entrou em Adão, me contaminou. E entrou esse dispositivo de fazer o mal também. Você já percebeu, você já conviveu com pessoas, irmãos, que se dizem pessoas bipolar? Pessoas que um dia ela te trata muito bem, outro dia ela te trata mal. Você teve o desprivilégio de conviver com pessoas assim? Um dia essa pessoa é um docinho de coco, irmão, ou docinho de maracujá, ou de qual docinho você gosta, não sei. Outro dia ela é uma tribulação. Ela é bruta, ela é estúpida, ela trata todo mundo mal, porque ela decidiu tratar mal. Amanhã, segunda-feira, amanhã de manhã eu vou resolver ativar em mim o dispositivo ruim. Aí eu vou sair por aí, mandando mensagem bruta para todo mundo, ligando para todo mundo, maltratando as pessoas, xingando no trânsito, porque eu quis. Fazer o mal e fazer o bem depende de você querer. Então qual dispositivo tu quiser ativar em você, você decide. Pastor, mas aquele cara lá é muito mal, é muito ruim, ele estuprou, ele matou, ele assassinou, e assim por diante, mas ele escolheu fazer isso. Mas vai chegar um dia que ele vai parar, ele vai escolher mudar. Ele vai escolher agora acionar o dispositivo de fazer o bem, e começa a fazer o bem. É meio que óbvio quando você lê ali em Lucas 19, a passagem de Zaqueu. Zaqueu roubou quase que a vida inteira, mas quando ele resolveu a não roubar mais, ele foi dizer assim: Senhor, eu até aqui roubei os pobres, maltratei as pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tenho, do que eu tirei delas, eu vou devolver para todo mundo, e vou partir agora, eu vou seguir o Senhor. O que Jesus disse? Hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Então entre você fazer o que é bom e você fazer o que é mal, irmão, é uma escolha. É uma escolha. A essência de Deus está em mim, mas lembra que o dispositivo do pecado, do mal, o homem mau está em mim também, e eu posso ativar a qualquer momento. Até o final desse culto eu posso ativar o dispositivo do mal e maltratar vocês na saída. Não, mas agora eu preciso ter o domínio próprio. Mas eu vou ser tentado a ativar esse dispositivo de fazer o mal. Eu vou todo dia, toda hora eu vou se ativar, vou ser motivado, mas eu preciso ter o que? O domínio próprio. Por isso que o meu relacionamento com Deus, ele precisa estar elevado. O meu nível de relacionamento com Deus precisa estar elevado, para que eu não venha a ser ativado para fazer o mal para as pessoas. Enquanto muitos estão aí fazendo mal, nós estamos julgando eles e condenando. Nós temos que agora tentar fazer essas pessoas ter um entendimento, para eles ativar dentro deles o dispositivo de fazer o bem, porque a essência de Deus está em todo ser humano. E aqui então isso quer dizer que fazer o bem, irmão, todo mundo sabe fazer o bem. Todos nós sabemos fazer o que é certo. Todo mundo sabemos que é fazer o bem, mas a gente não faz porque a gente não quer fazer. A gente optou por não fazer. Ah, mas aquele cara tem um coração duro, um coração mau. É porque ele escolheu ter um coração duro. Agora eu quero me retratar, eu quero mudar. Eu vou começar a entrar num processo de mudança. Quando eu sou afrontado eu fico quieto, quando falam mal de mim eu não falo mal, quando me criticam eu não critico. Eu começo a ter esse domínio, eu começo a ter esse controle. Então eu começo a desativar o dispositivo ruim. Ele começa a descer e começa a subir o nível de fazer o bem. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você só conseguirá fazer o bem, praticar o bem que está em você, fazer o que é bom, se tornar uma pessoa boa, praticando o bem. Praticando o bem. Não é assim que acontece, irmão. Se você, por exemplo, uma pessoa que ele vai à academia, ele já está conseguindo erguer lá
Quem vai na academia aqui, Silvanei? Ergue 80 quilos lá. Mas se você ficar 3 meses sem academia, quando você voltar, você consegue erguer os 80 quilos? Ele perdeu a prática. Ele vai ter que recomeçar de novo, erguendo talvez 20, 30, 40, 50, até chegar aos 80 de novo. Ele tem que voltar a praticar. Quando você para de fazer o bem, você começa a se tornar mal, porque a natureza do mal começa a atuar em você. Então, somente para manter-se uma pessoa boa, é você praticar o bem todo dia, é fazer o bem. Mas para quem eu devo fazer o bem, pastor? Comece fazendo o bem para você mesmo. Comece fazendo o bem para você. Mas como que eu faço o bem para mim? Comece a se cuidar de você mesmo. Cuide da tua saúde, cuide de tudo, cuide. E fale bem de você, pense bem de você. Porque pasmem vocês, irmãos, tem gente que pensa bem e fala bem de todo mundo, mas pensa muito mal de si próprio. Pensa muito mal, ele quer ser outra pessoa, ele admira todo mundo, mas não sabe, ele não consegue conhecer o seu potencial, a sua capacidade. A sua autoestima está muito baixa. Você precisa acreditar que o mesmo amor que Deus tem por aquela pessoa que você admira tanto, Deus tem por você também. E você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser uma pessoa livre, uma pessoa abençoada, uma pessoa sensacional. Você nasceu para ser. Amém? Talvez o que está faltando aí é mudar algumas atitudes. Talvez você está ativando mais o dispositivo do mal. Então comece a ativar mais o dispositivo do bem, e comece a praticar o bem, que o bem vai permanecer em você, e você vai se tornar uma pessoa sensacional. Então a atitude do sacerdote foi: o que é meu, e não reparto com ninguém. O que eles demonstraram aqui, irmãos? Indiferença. Deixa eu falar um pouquinho da indiferença. O que é uma pessoa indiferente? Uma pessoa indiferente, irmãos, é aquela pessoa que ele é frio. Ele não se importa com ninguém. Ele já tomou tantos tombos na vida, ele já teve tantos problemas, tanta coisa, tanta decepção, tanta frustração com as pessoas, com os seres humanos, que hoje ele não tem mais. Ele é neutro. Por exemplo, chega lá alguém e diz assim: tem uma criança ali que está morrendo de fome, a gente precisa ajudar essa família. Ele disse: é legal, a igreja está levantando uma campanha para ajudar essa pessoa com cesta básica, para ajudar as pessoas carentes, necessitadas. Que legal, isso é muito bom. Mas ele mesmo não pratica, ele não tem mais sensibilidade, ele não sente mais. Então pior do que ser mau, pior do que ser um salteador, é se tornar uma pessoa indiferente. Porque a pessoa indiferente, irmãos, ela é privada de duas coisas. Ela é privada da misericórdia e da graça. O que é a misericórdia? Nós precisamos entender essas duas coisas: misericórdia e graça. A pessoa indiferente, ela é privada dessas duas coisas: a misericórdia e da graça. Misericórdia é eu não dar ao outro o que ele merece. Isso é eu ter misericórdia. Digamos que o pastor Celso me ofendeu, pastor Celso me fez o mal, mas eu vou usar de misericórdia com ele e não vou dar o que ele merece. Eu podia dar um castigo para ele, fazer alguma coisa, mas eu vou usar de misericórdia e não vou castigá-lo. Isso é misericórdia. A graça é eu dar para ele o que ele não merece. E a pessoa que se torna indiferente, ela perde essas duas coisas. Ela não pratica nem a misericórdia e nem a graça. O que Jesus fez para nós? O que Ele faz ainda? Ele usa de misericórdia, porque Ele não dá o que eu mereço. O que tu acha que eu mereço? Eu merecia não estar aqui. Você não merecia estar aí, aonde você está, mas Ele não te deu o que você merecia. Então Ele veio com a graça e te deu a graça dele veio sobre você e sobre mim, e nós estamos aqui hoje porque a graça dele está sobre nós. Ele deu para nós o que nós não merecíamos, que era se tornar filho de Deus. Você está entendendo isso? Então a pessoa insensível, ela perde essas duas coisas, e foi o que o sacerdote e o levita perderam. Eles foram insensíveis, eles se tornaram indiferentes. Tem um cara caído aqui na rua, olha só, está machucado, está ferido. O sacerdote olhou, olha, está o cara machucado, olha, coitado, hein, que dó, hein, que pena.
Estou meio atrasado já, tem que chegar lá, fazer uma reunião. Alguém vai passar por ele, vai resolver o problema dele. Daqui um pouco passa alguém e resolve. Segue em frente. Daqui um pouco vem o levita e olha de longe. Nossa, tem um cara caído, se comoveu, olhou, teve pena, teve dó dele, mas não fez nada para resolver o problema. Indiferente, foi embora, seguiu em frente. Ei, deixa eu dizer um negócio para você nessa noite. Será que nós não estamos se tornando uma igreja insensível? Será que nós não estamos se tornando um povo indiferente? Que estamos vendo pessoas em nossa volta passando necessidade, que estamos vendo pessoas à nossa volta sofrendo, pessoas agonizando, um homem caído agonizando, meio morto, diz a Bíblia, quer dizer que ele estava meio morto, meio vivo, muito ferido, muito machucado, e nós pensamos assim, não, daqui a pouco vai passar alguém aí, vai resolver o problema dele. Eu preciso ir porque eu tenho outras coisas para fazer, eu não posso parar, atender esse cara, para começar vai sujar minha roupa, porque ele está sangrando. Para começar eu vou ter que tirar dinheiro do bolso para curar ele, eu vou ter que investir nele, e o que eu tenho é meu, e eu não reparto com ninguém. Você está entendendo isso? Diz amém. Não queremos uma igreja, irmãos, com a visão de sacerdote, de levita, como estava aqui nesse cenário. Não queremos ser esse povo. Mas agora o que eu quero falar mais aqui, para nós acelerar um pouquinho, a atitude do samaritano. Qual que foi a atitude do samaritano, irmão? Que é essa atitude que eu quero me tornar, é esse cara que eu quero me tornar, é essa igreja que eu quero apacentar, esse rebanho que eu quero cuidar, com essa visão, com essa atitude. O que é teu, mas o que é meu também pode ser teu. Eu te ajudo. Amém? O que é teu, mas o que é meu também pode ser teu. Se você precisar, eu vou te ajudar. Esta é a visão de Cristo. Esta é a visão do reino. Esta é a visão do reino, que não trabalhamos para benefício próprio, mas trabalhamos e lutamos para cuidar das nossas necessidades, mas também da necessidade daquele que está em nossa volta. Essa é a visão do samaritano. O que é teu, cara, não é meu. O que é teu, mas o que é meu também poderá ser teu se você precisar. Correu lá, olhou, pegou na sua bolsa, na sua mochila o que ele tinha, óleo e vinho. Ele corre lá, passa óleo, limpa, passa vinho, não sei qual foi primeiro, passou na ferida, nas machucaduras do cara, amarrou, que estava sangrando, estancou o sangue. O que ele fez? Colocou no seu jumento, colocou na sua cavalgadura e foi em viagem, foi em frente. Achou uma estalagem e coloca lá o cara, diz assim, estou com um cara machucado aqui, um cara ferido, arruma um quartinho para ele, coloca ele aí, mas quem vai pagar? Não, está aqui, eu já pago o que precisa, pago as diárias aí da hospedagem, e cuida dele, dê comida, dê água, protege ele aí. Cuidou o cara talvez por um dia, outro dia tinha que ir embora, o cara não estava em condições de ir, falou para o hospedeiro, disse o seguinte: faça tudo por ele, tudo que você precisar fazer, que necessitar, que depois quando eu voltar, eu te pagarei. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Você está entendendo? Aplauda Jesus então, meu irmão, vocês estão tão quietinho. Esta é a visão de igreja, desses dias que nós precisamos ter. Esta é a visão de crente, é visão de cristão, é visão de filho, é visão do reino. Visão do samaritano. O que é teu, mas o que é meu também poderá ser teu. Se tu precisar, vamos te ajudar. É isso que Jesus quer da sua igreja nesses dias. A verdadeira fé, irmão, a verdadeira fé daqueles que querem viver um propósito no reino de Deus, não está relacionada àqueles que entram para receber, mas está relacionado àqueles que saem para servir, aqueles que saem para repartir, aqueles que saem para entregar, para se doar, para dar o seu tempo. Às vezes não é, quando falo isso aqui, mas não é só dar o seu dinheiro, não é dar os teus bens, mas é se doar em favor do próximo. Hoje as pessoas, irmãos, estão tão ocupadas, estão tão atribuladas, estão tão atarefadas com tanta coisa, que ninguém mais pensa por ninguém. Ainda a nossa cidade hoje é uma cidade pequena,
Mas vá nessas grandes metrópoles aí, nessas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, e vá lá para ver se alguém se importa. Se cair no chão lá na calçada, irmão, todo mundo vai passar por cima, ninguém vai fazer nada. Tiver lá o celular no bolso, a carteira, ainda vai alguém roubar o que tem no bolso lá. E isso não precisa ir lá, irmão. Se acontecer aqui em nossa cidade, isso, na rua corre-se o risco de ser roubado. Ainda que tiver caído, desmaiado no chão, vai acontecer isso. As pessoas estão pensando só em si próprio. E eu não estou falando, irmão, de pessoas que não conhecem a Deus. Eu estou falando de pessoas que estão sentadas quase que todos os domingos dentro da igreja e não estão se importando com o que está acontecendo à nossa volta. Pessoas que vão para os cultos das igrejas hoje aos domingos, para levantar a mão, para adorar, para celebrar, para abraçar quem ele quer abraçar, para chegar perto de quem ele quer chegar perto, e assim por diante. E segunda-feira, o que é meu e não reparto com ninguém. Eu me torno indiferente, não penso mais no próximo, não penso mais nos cristãos que estão sendo assassinados, queimados vivos, sendo assassinados, e assim por diante. Não oro por ninguém, eu só oro pela minha prosperidade. Eu só vou na igreja para fazer uma campanha, para receber o meu carro do ano, para receber a minha próxima casa, para mim poder receber um pouco mais, aumentar o meu salário na empresa, para mim receber promoção na empresa. Eu vou para a igreja para buscar isso. Irmão, é tempo de nós parar com isso e voltar o nosso coração para a palavra de Deus. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Se tem alguém que está entendendo, levante a mão para o céu e adore o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. A fé verdadeira não está relacionada àqueles que entram para receber, mas está relacionada àqueles que saem para servir. Outra coisa que eu anotei aqui, irmão, para nós já estar encerrando. No reino de Deus nós não somos aprovados pelo que nós temos, ou por o que nós sabemos. No reino de Deus nós somos aprovados por aquilo que nós fazemos com o que temos, o que nós fizemos com aquilo que nós sabemos. Tem muita gente que sabe muito, irmão, sabe demais, mas não reparte a sua sabedoria com ninguém, não compartilha o seu conhecimento. Tem gente, e eu digo isso, que tem gente aqui entre nós, sentado aqui, você sabe, você conhece, mas você não compartilha nada com ninguém. Está sendo bom para você, está bom, e Deus está chamando a sua igreja para um tempo de compartilhamento, um tempo de nós repartir o que nós temos. Não estou falando de você repartir, ter que vender o seu carro, sua casa para dar dinheiro para as pessoas, não. Eu estou falando para você repartir, não o que você tem, mas repartir quem você é. Mas quem você é? Se eu tenho um rótulo de homem de Deus, se a minha pregação, se o meu discurso aqui diz que eu estou próximo de Deus, mas na real eu estou longe dos meus irmãos, então eu não passo de um religioso, eu não passo de um sacerdote, de um levita, nesse cenário aqui. Se o meu discurso, ele diz que eu estou próximo de Deus, estou me relacionando com Deus, estou querendo estar perto de Deus, mas eu estou distante do meu próximo, significa que o meu discurso é balela, significa que o meu discurso, irmão, é o discurso do sacerdote, do levita dentro do templo. Eu só posso exercer o meu ministério aqui dentro do templo. Eu posso ser um levita aqui em cima desse altar, eu posso ser um sacerdote aqui diante de uma plateia, mas lá na rua eu não te conheço, cada qual com os seus problemas, cada um com os seus problemas, aí então se vira. Então eu sou um sacerdote e um levita. Agora, se eu quero me tornar como bom samaritano, eu vou ter que começar a dizer: o que é teu eu não quero, mas o que é meu você pode ter se você precisar. Esse é o que Cristo fez por nós. Jesus não veio à terra, irmão, para querer o que eu tinha, querer minhas posses. Ele não quer que você venha ser salvo, venha para a igreja para você ter que dar as coisas que você tem, não. Ele quer você, é você que Ele quer. Ele já pagou o preço por nós. Tem alguém entendendo? Fica de pé. Aleluia. Aqui as pessoas são condenadas nessa terra pelo que elas fazem, pelas suas atrocidades. Mas no reino, aquilo que eu já falei antes, podemos ser condenados pelo bem que deixamos de fazer. Porque se Tiago disse
que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado? Toda vez que você deixa de fazer o bem para alguém, você comete pecado. Toda vez que você é abordado por alguém que pede a tua ajuda, e você não oferece, não faz, diz que você não pode, ou que você não tem condições, você está pecando. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Toda vez que você se omite, omitir-se de fazer o bem é fazer o mal. Quando você se omite de fazer o bem, é praticar o bem, você está fazendo o mal. Deixa eu falar um negócio para você, preste atenção, grava aí isso no seu coração. Muitas pessoas, elas estão sofrendo hoje pela semente que elas semearam, pelo mal que elas praticaram, certo? Essa pessoa foi uma pessoa má, ela praticou tanta coisa ruim, então hoje ela está sofrendo e está colhendo o mal que ela plantou. Preste atenção, tem muita gente, ah, meu Deus, eu vou concluir isso aqui que eu quero falar nessa noite, o microfone está cortando o som. Tem muita gente, irmão, que ele está sofrendo, ele está colhendo, não pelo mal que ele fez, mas pelo bem que ele deixou de fazer. Pelo bem que ele deixou de fazer. Amém? Amém? Estão ouvindo aí atrás? Então é isso. Muita gente está sofrendo pelo mal que fizeram, pela semente ruim que semearam. Mas outros estão colhendo semente ruim pelo bem que deixaram de fazer. Você deixou de fazer o bem. Mas pastor, eu não fiz mal para ninguém. Quando eu sou confrontado e ele diz assim, mas o que você fez? Eu não fiz nada. Se eu não fiz nada, eu estou absorvido. Porque ninguém vai te condenar porque você não fez nada. Ninguém vai te condenar porque alguém pediu a sua ajuda. Você não vai ser processado porque alguém chega no seu estabelecimento, na porta da sua casa e pede uma ajuda sua. Ou quando a gente pede aqui para a gente abençoar, cuidar da necessidade do órfão, da viúva, do necessitado, e você não ajuda, você não contribui, você não vai ser processado ou condenado por isso. Ninguém tem direito de processar e de condenar, mas no reino de Deus nós somos condenados por isso, porque eu me omiti de fazer o bem sendo que eu podia. Então pensa, analisa o que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando. Quando Deus te dá alguma coisa, Ele não dá só pensando em você, Ele dá pensando que você vai se tornar um canal de bênção para as outras pessoas. Essa palavra Ele deu para mim, Ele falou muito forte comigo, não pensa que foi com você, falou comigo para mim poder me alinhar em algumas coisas que eu estou desalinhado. Mas aí, como foi bom para mim, eu estou repartindo com vocês, estou passando esse conhecimento para você entender esses princípios, essas coisas, para que nós possamos o quê? Vencer junto e chegar junto do outro lado. Amém? Para nós encerrar aqui, irmãos, você já ouviu aquela frase do Martin Luther King? O que me assusta, o que me espanta, o que me impressiona, não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que me assusta hoje também, como disse Martin Luther King, não é a ação dos maus, é a omissão dos bons. É a igreja se omitindo. Não é, o que me assusta não são os assassinatos nessa cidade, não são os traficantes tomando conta da cidade, não é a desgraça acontecendo nas famílias e assim por diante. O que me assusta, irmão, é a omissão da igreja, é a omissão dos líderes religiosos dessa cidade, brigando por posição, uma disputa de quem vai ser essa ovelha, de quem vai ser essa ovelha, de quem vai ser essa alma. Parece que está no leilão de uma alma, de quem vai ser essa alma. Essa alma é minha, eu batizei, eu ganhei. Ganhou nada, rapaz, quem ganhou foi Cristo na cruz do Calvário, derramou o sangue na cruz por ela, foi pela sua igreja, foi Cristo, não fui eu. Você está entendendo isso? Levante a mão para o céu e glorifique o nome dele. Ele morreu por você. Ele não morreu para te colocar dentro de uma igreja, de uma denominação. Ele morreu para te colocar no reino, para te salvar.
Essa alma não é minha, essa igreja não é minha, essas pessoas não são minhas, é Ele, e Ele coloca essas pessoas aonde Ele quer colocar, Ele leva onde elas precisam estar. Então vamos deixar o reino de Deus ser estabelecido nesta cidade. Ah, meu Deus, se você está entendendo isso, entre na adoração nessa noite e comece a adorar o nome desse Cristo que se doou por mim e por você. E diga: Jesus, eu quero me tornar o bom samaritano. Eu quero um coração do bom samaritano, que o que é dos outros, mas o que é meu também pode ser deles. Eu também poderei entrar no nível para repartir o que eu tenho. Você que não reparte nada com ninguém, às vezes você que viaja de ônibus aí, que vai para a empresa de ônibus, a pessoa que senta do teu lado, você nem bom dia dá. A pessoa que está lá no seu setor de trabalho, que trabalha do seu lado, você nem sequer dá um oi para ela, nem sequer deseja um bom dia. Você é orgulhoso, se acha o melhor do que todo mundo, e assim por diante. Você passa lá no sinaleiro, quando tem alguém lá pedindo mais molinha, você nem sequer olha, você levanta o vidro do seu carro, para aquela pessoa não chegar perto de você, porque ela fede, ela cheira mal. Então é preciso mudar essa visão, é preciso começar a olhar para as pessoas que estão caídas. Tem gente caída, tem gente que foi assaltada, tem gente que está caída e precisa de uma mão amiga para ser levantada. Tem casamentos destruídos nessa cidade, e eu tenho orado: Deus, manda essas pessoas para mim, manda essas pessoas, me coloca no caminho daquele que está caído, me coloca no caminho do assaltado, porque eu quero ser o bom samaritano se preciso for, eu quero dar a minha mão, eu quero sujar minha roupa se preciso for, mas eu quero cuidar dessa gente. É isso que nós precisamos fazer, igreja. E parar de vir para a igreja só para levantar a mãozinha para adorar a Deus. É isso que nós precisamos fazer, é sair de dentro dessa igreja e começar a tocar pessoas lá fora nesses dias. É isso que Deus quer da sua igreja. Ah, meu Deus, tem alguém que está entendendo o que estou falando aqui nessa noite? Ah, meu Deus, adore Ele nessa noite, em espírito e verdade. Oh, Espírito Santo, chega de nós brigar por posição, chega de nós se achar melhor do que os outros. Vamos descer e vamos nos colocar no lugar do próximo. Entra na adoração nessa noite. Não queremos encher uma igreja de pessoas vazias, mas queremos encher sim uma igreja de pessoas cheias do Espírito nesses dias. Não uma igreja que defende uma placa, não uma igreja que defende uma denominação, um nome, mas uma igreja que defende o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser espalhado nesta cidade. O reino de Deus precisa ser manifesto nesta terra. Esta terra precisa ser curada. E nós temos o antigo da cura, como tinha o bom samaritano, o óleo e o vinho. Ele foi lá e colocou na ferida do cara e resolveu o problema dele. Coloque a mão no seu coração e entre nesse nível de adoração. E começa a dizer: Deus, eu quero que a partir de hoje, o que é dos outros, mas o que é meu também poderá ser deles. Oh, Espírito Santo, vamos adorar o Senhor nessa noite. Deixa Ele te levar aonde você precisa estar nesses dias. Ah, Jesus, eu não quero pregar uma mensagem aqui, irmão, para motivar você, a voltar no próximo domingo. Não. Eu quero pregar uma mensagem para dar destino para você. Volte você ou não, fica você ou não, mas você ganhou um destino. Você entendeu a mensagem, você entendeu o que é isso que Jesus quer da sua igreja nesses dias. Esta é a minha missão, não é a missão de encher a igreja, de trazer pessoas aqui somente para encher esse ambiente, não. A nossa missão é povoar o céu, é que o reino de Deus venha sobre esta terra. Alabassuri bicanto e abaixuri bicai, irabacaciri canto e abaixei. Salvador, meu resgatador.
igreja, Senhor. Toca na tua igreja, Senhor. Aqueles que caíram na mão dos salteadores, Pai, hoje estão feridos à beira do caminho. Se tem alguém nessa noite, Pai, que foi assaltado, que roubaram ele, que caiu na mão do salteador, Pai, que foi roubado. Roubaram, Deus, dele o que ele tinha. Roubaram dela, Senhor, muitas coisas que ela tinha. Senhor, que esta igreja possa assumir o nível, Pai, do entendimento. O entendimento do samaritano, Pai, que repartiu o que tinha, que não achou difícil lá e pegar o homem ferido e machucado e trazer para si, acolher em seus braços. Senhor, que nós possamos se tornar, Senhor, como o samaritano, por a visão do samaritano, Pai, não a visão do sacerdote, não a visão do salteador, Pai. Quantas pessoas que são assaltadas nessa cidade, Deus, não estou falando de assaltos fisicamente, mas assalto espiritualmente, Pai. Se tornaram refém do inimigo, Deus. Se tornaram refém do inimigo, se tornaram refém de líderes religiosos, Pai. Desprende essa cidade, Deus, em nome de Jesus. Igreja, levante as mãos e clama contra os principados que atuam nessa cidade. Não estou falando, irmãos, de demônio que mata pessoas, que destrói pessoas. Eu estou falando de espíritos que estão prevalecendo, irmãos, assumindo, irmãos, líderes religiosos que estão tendo pessoas como seus reféns nessa cidade. Em nome de Jesus, eu profetizo que essas pessoas vão se deixar de ser refém, e vão se tornar livres para adorar o nome de Jesus nesses dias. Salvador, adore Ele, profetize nesta cidade, profetize em nome de Jesus, que Deus vai te colocar no caminho daqueles que foram assaltados. Eu libero essa palavra sobre a tua vida nessa noite, que Deus vai começar a colocar você no caminho daqueles que foram assaltados, que estão lá meio morto, caído, e não tem mais força para se reposicionar, para voltar para a igreja, para voltar para Cristo. E você vai agir como bom samaritano. Você vai se dar o trabalho de pegar essa pessoa, abraçá-lo, curá-lo e colocar de volta aos braços de Jesus. Não trabalhe só para colocar as pessoas no banco de uma igreja. Trabalhe para colocar as pessoas no colo de Jesus nesses dias. Meu Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo, é isso que nós queremos nesses dias. Meu resgatador, Santo, me prostro aos teus pés. Eu profetizo que as cadeias do inferno vão se quebrar nesses dias. Os grilhões vão se romper em nome de Jesus, e os cativos vão ser soltos. Os escravos vão se tornar livres nesses dias em nome de Jesus. Deus vai levantar homens e mulheres dessa cidade como Gideão. Homens e mulheres que não vão lutar pelo seu próprio governo, mas para se submeter ao governo de Deus, em nome de Jesus. E as pessoas vão começar a ouvir o toque da trombeta nesses dias, e elas vão começar a se achegar o lugar aonde elas precisam estar. Recebe aí a presença dele nessa noite. Recebe uma porção dele na tua vida nessa noite. Saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e libere amanhã na rua, no seu trabalho, na sua faculdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, não seja refém, não se torne refém. Se torne livre nessa noite. Se torne livre nessa noite, em nome de Jesus. Você pode levantar as duas mãos para os céus e aplaudir Jesus bem bonito. Mas faz com entusiasmo, faz com alegria.
Oh Deus maravilhoso, nós rendemos graças a Ti, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, porque Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Não seja uma represa, meu irmão, seja um rio que você vai liberar na vida das pessoas lá fora, em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar esse culto, vamos encerrar esse momento de adoração ao Senhor, e que você possa entender isso, e que nós possamos manifestar o reino e a presença de Deus aonde nós estiver, todos os dias. Amém? Aleluia. Vamos orar encerrando esse momento. Agradecemos a sua presença. Você que nos visita pela primeira vez, você que é pela segunda, terceira, você que está sempre com a gente, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos leve, Senhor, de volta para casa. Que o Senhor nos leve, Senhor, de volta aos lugares aonde nós precisamos estar nesses dias, Pai. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida dos teus filhos, Pai. Dê uma semana repleta das tuas bênçãos. Que a tua presença, Deus, esteja conosco, que a tua essência nos acompanhe. Deus, que aonde nós estiver, nós possamos manifestar o teu poder, a tua graça, a tua glória seja manifesta, Pai, através de nós, Pai. Não deixa nós fora do teu plano, não deixa nós fora do teu projeto, Pai. Deus, inclui nós nos projetos que o Senhor tem nessa cidade, Deus. Eu sei que o Senhor tem grandes projetos para essa cidade, Deus. Então nos inclua nesses projetos seus, Pai. Nos dê, Senhor, o aperfeiçoamento, nos dê a sabedoria, nos dê o entendimento, para nós poder, Senhor, cumprir a nossa missão, cumprir o nosso propósito, Senhor. Cuida, Senhor, do coração da tua igreja, cuida do coração dos teus filhos. Dê uma semana abençoada. Assim nós oramos, Pai, encerramos esse culto dizendo que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração. Deus abençoe vocês, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Deus